Boa tarde novamente. Na aula passada, eu fiz uma espécie de revisão com vocês, né? Porque a gente passou um período bem grande sem dar continuidade nos assuntos do livro, né? Trabalhamos aí durante 7 semanas conteúdos extras, mas também muito necessários para o conhecimento e para a qualificação de vocês. E aí, por estar trabalhando esses conteúdos, né? Acaba que. Opa, mais gente chegando, Pedro Henrique. Acaba que a gente pode esquecer alguma coisa que viu no livro, então é interessante que a gente revisasse tudo. E aí eu revisei com vocês, né, algo mais teórico, falando desde lá do LinkedIn, ao Facebook, o YouTube e o Twitter, né? Que nós finalizamos, deu tempo de finalizar ainda no presencial. Eu lembro que a gente foi, criou a conta, algumas pessoas conseguiram criar a conta, outras já tinham. Aí a gente criou, conheceu a rede social, viu as diferenças lá do que era o retweetar, o retweet, as mensagens, né? A página inicial, os assuntos mais comentados e como que a gente consegue olhar para o Twitter com um lado mais profissional, certo? Então, nós vimos esses pontos ainda no presencial, né? Finalizando o Twitter, e na aula passada revisei com vocês todas as redes sociais e o YouTube até aqui. Para hoje, nós darmos início ao Picasa, tá certo? Fica na página 223, tá? 223, o conteúdo do Picasa. Quem estiver com o livro aí já pode abrir, quem não tiver, pegue seu livro, que é interessante também acompanhar pelo livro, tá? Vou abrir o meu também aqui. 223. Pronto, aqui 223. E aí, o Picasa, como eu coloquei aqui para falar para vocês, ele é um software, gente, um programinha, onde ele possibilita que você organize imagens, álbuns no geral, né, de imagens, vídeos. Ele possibilita que você faça edições, né, de videozinhos, de fotos, de imagens, faça pequenas edições, certo? É um programinha que tem os mesmos fins que outros que a gente instala no nosso celular, né, mais famosos hoje em dia, mais utilizados, para a gente estar editando nossas fotos, fazendo vídeos legais, tá? Porém, ele é bem mais antigo, tá? Então, você consegue nele cortar fotos, organizar cores, editar, criar CD de fotos, álbuns personalizados, papéis de parede. Ele tem bastante utilidade, tá? Ele é para o PC, certo? E aí, o Joelson, ele tinha me perguntado, né, se alguém ainda utiliza o Picasa. E aí, eu aproveitei essa pergunta dele para dizer para vocês que eu ainda estou vendo qual o melhor momento, se no final da parte de Picasa ou no meio do conteúdo, eu trazer a diferença dele para o Google Fotos, tá? Porque, para quem não sabe, o Picasa ele foi substituído pelo Google Fotos. A primeira vez que eu fui dar esse conteúdo para uma turma, eu fui atrás de baixar o Picasa e eu não estava encontrando para baixar. E no primeiro site que eu entrei, já apareceu a mensagem assim bem grande: o Picasa foi substituído pelo Google Fotos. Desse jeito, sabe? Aí eu falei com o Moésio, perguntei se ele tinha conhecimento, se dava para baixar. E ele me disse que ainda tinha como baixar sim. Aí eu fui conseguir baixar, certo? Então, por ele já ter sido substituído pelo Google Fotos, a gente entende que ele é algo bem antigo e ultrapassado. Mas é interessante que a gente conheça ele, que a gente possa estudar, saber utilizar, também aprender como baixar ele, tá? Porque não deixa de ser algo interessante, mesmo que já seja mais antigo, tá bom? E aí, como que a gente pode baixar ele? Eu tenho um linkzinho, só ajeitar aqui o meu fone. Eu tenho um link, tá? Onde eu posso estar disponibilizando para vocês o link. Vou estar mostrando já já como que a gente baixa ele. E aí, de acordo com o nosso livro, na página 223, né? 223, diz o seguinte: nessa aula, vamos acessar e configurar o Picasa para que encontre facilmente arquivos de imagem em nosso computador. Picasa é um software que permite a edição e organização das fotos digitais,
armazenadas no nosso computador, adquirido pelo Google em julho de 2004, então é bem antigo, né? Ao contrário do que muitos usuários imaginam, o Picasa não armazena as fotos em seu computador. Ele simplesmente pesquisa nas páginas em seu computador e exibe os tipos de arquivo que você pede que sejam encontrados. As fotos originais sempre são preservadas, mesmo quando são alteradas utilizando as ferramentas de edição do Picasa. Ainda que as alterações feitas pelo Picasa sejam salvas, o programa mantém uma versão da foto original sem as edições. Com uma interface simples e atraente, ele agrada muito em seu visualizador de imagens, efeitos para fotos e reconhecimento facial. Então, essas são as primeiras considerações sobre o Picasa que o livro traz, tá? Vou estar compartilhando aqui a tela com vocês para mostrar o site para poder baixar, tá certo? Alana, tu tá começando uma apresentação aí. Olha aí para tu não ficar clicando nessa opção, tá bom? E não mostrar algo sem querer que você não queira do seu celular, tá bom? Cuidado. E aí eu vou começar aqui a apresentação da tela, tá? Aí, Alana, tu tenta não clicar nessa opção, tá bom? Para não ficar a tua apresentação também. E acredito que possa atrapalhar, porque eu não sei se dá para apresentar duas coisas ao mesmo tempo. Aí possa ser que eu não consiga apresentar aqui o conteúdo para vocês. Então, deixa eu colocar aqui a apresentação da tela. Quem não colocou seu nome completo no chat, tá? Não esqueça, por favor. Pronto. Vocês estão conseguindo ver? Se caso não estejam conseguindo ver, áudio estiver falhando, por favor, me avisem. Me avisem ligando o áudio, porque como eu estou aqui compartilhando a tela, mexendo em alguma opção com vocês, eu não vou ver o chat logo. Então, qualquer coisa estiver falhando, me avisem no áudio rapidinho, tá? Para que eu possa repetir, que eu possa consertar aqui. Vamos lá. Vou abrir aqui uma nova guia no Google. E aí eu já copiei aqui o link para baixar o Picasa, ó, que é o link que eu posso estar disponibilizando para vocês. Quem tiver interesse em estar baixando o Picasa para conseguir utilizá-lo, colocar em prática o que a gente está vendo nas aulas, eu posso estar disponibilizando o link. Show! Acho que todo mundo tá conseguindo, então. Pronto, aí eu coloco o link, ele vai direto para a página aqui já para baixar ele, certo? Bem tranquilo, baixa rapidinho, não demora tanto, ele não é tão pesado, certo? Também depende da nossa internet, né? Quando eu baixei, quando a minha internet resolveu ficar ok, boa, no tempo que eu baixei, foi rapidinho, certo? E aí eu já liguei ele aqui, né? Abri ele aqui. Ele é uma interface, como o livro diz, bem simples. Oi, meu amor, fala. Oi, Alana. Tô ouvindo. Pode dizer, tô ouvindo. Acho que ela não tá me ouvindo. Oi, Alana. Gente, a Alana tá ouvindo? Gente, quando vocês não estiverem falando, aí eu peço, por favor, que deixem os microfones desativados para que vocês consigam ouvir direitinho o que eu estiver falando, tá bom? A Alana, eu acho que ela não tá me ouvindo. Deixa eu só perguntar ela aqui no chat, ver se ela visualiza, gente. Só um instante, tá? O link, né? Certo, eu entendi, tá bom? Pronto, eu mando sim, viu? Não se preocupe, vai dar certo. Vou mandar sim. Vou mandar, viu?
Agora tu só desativa o teu som, tá certo? Vamos lá dar continuidade. Eu já entendi, viu? Vou disponibilizar sim o link. Então, gente, deixa eu voltar aqui pro programinha, ó. Tá aqui ele já instalado. Ele é bem simples, como eu estava comentando, bem simples, bem fácil de utilizar, tá? Como o nosso livro diz, né? Uma interface simples e atraente. Atraente, não sei, né? Vai dar a opinião de cada um. Oi? Oi, Alan. Acredito que ela não tá ouvindo. Então, gente, dando continuidade. Como eu estava falando, interface simples e atraente e agrada muito em seu visualizador de imagens, efeitos para fotos e reconhecimento facial. Então, aqui está o nosso Picasa ligado aqui na nossa tela, tá? Na tela que eu estou mostrando para vocês. Assim que a gente liga, ele já começa do ladinho a mostrar para a gente que todas as fotos que estão nos nossos arquivos estão sendo carregados para dentro dele, para o nosso uso, certo? Como eu já liguei ele faz um tempinho, não deu para vocês verem essa opção, mas nesse instante estava carregando todas as imagens aqui do meu lado direito, e aí depois que ele carrega tudo, pronto, tudo mostra para mim aqui, dependendo do álbum que eu clicar, né? Tem as fotos aqui divididas bem direitinho, certo? Aí vamos lá dar continuidade ao livro. Deixa eu só ver se alguém faz a zoadinha de quando alguém pede para entrar. Não é ninguém não. Era só uma mensagem. Pronto. Então, assim, depois que o nosso livro explica a introdução do que é esse programinha, né? Nos mostra que ele começa sobre a parte de adicionar fotos. Então, na aula de hoje, a gente conheceu o Picasa, né? Uma introdução sobre ele. E agora vai aprender a como adicionar algumas fotos, certo? Mexer um pouco com essa parte do arquivo. E pronto, a aula de hoje é bem tranquila, dando início aí ao Picasa. Então, o livro diz o seguinte, ainda na página 223, adicionar fotos. Depois de fazer o download e instalar o Picasa, você terá total controle sobre as fotos que o programa exibe. Ele mostra os tipos de arquivo de foto e de vídeo que você pede que encontre nas pastas. Logo na sequência, uma varredura em todo o seu computador será realizada em busca de imagens ou vídeos baseados nos formatos indicados. E para controlar as pastas que serão exibidas, basta clicar em Ferramentas, Gerenciador de Pastas. Então, eu venho aqui em Ferramentas lá em cima, ó, tem a minha penúltima opção, e vou em Gerenciador de Pastas, que é a primeira opção. Clico. E aí vamos ver o que acontece. Olha só, quando eu clico nessa opção, ele abre uma nova janela, onde aqui ele vai me permitir sobre as pastas, o que eu quero que apareça, o que eu não quero que apareça, o que eu quero que sempre seja verificada, né? Sempre busque os arquivos dentro dela. Então, aqui tá todas as minhas pastas, ó, disponíveis nos meus arquivos, né? Área de trabalho, imagens, documentos, todas as pastas aqui. Aí diz o seguinte do lado, você pode especificar as pastas nas quais o Picasa procurará, imagem estranha nessa palavra, imagens, e pode também selecionar as pastas nas quais deseja monitorar as novas imagens. Aí embaixo tem dizendo assim, ó, para a pasta atual. Então, vocês vão clicar na pasta que vocês querem. Por exemplo, eu vou clicar aqui nessa pasta Minhas Imagens, ó. Aí, quando eu clico nela, ela vai me mostrar todas as subpastas dentro dela. Aí, vamos supor que eu cliquei aqui nela e venho lá nas opções e eu tenho verificar uma vez, remover do Picasa ou verificar sempre. Já está selecionado, vocês vejam só que todas as pastas já estão selecionadas com a opção de verificar sempre. Ou seja, o Picasa sempre vai dentro dessas pastas buscar os arquivos para a gente, as imagens, os vídeos, tá certo? E aí vamos supor que eu quero que essa pasta ela verifique só uma vez.
certo? Seja verificada apenas uma vez. Já ficou, ó, a setinha verde. Vamos supor que eu quero que remova do Picasa, então ela já não vai ser verificada, tá? E aí, depois que eu selecionar a opção que eu quero, eu vou clicar em OK, tá? Se eu não quiser modificar nada, eu venho só em cancelar. Então, eu vou clicar só em cancelar, porque eu não quero modificar, estava só demonstrando para vocês, tá? E pronto. Então, essa primeira parte da gente poder configurar as pastas que serão exibidas e que o Picasa vai buscar os arquivos dentro, é vindo em ferramentas, gerenciador de pastas, tá certo? Continuando, o livro diz o seguinte: na janela a seguir, é permitido definir se as pastas serão verificadas com certa frequência ou não, que foi o que eu acabei de mostrar para vocês, né? O que eu acabei de explicar para vocês. Para controlar, ele continua dizendo, para controlar o tipo de arquivo a ser exibido, basta clicar em ferramentas, opções, tipos de arquivo. Então, nosso livro acabou de nos ensinar como que a gente configura as pastas para exibir ou não, e agora ele está nos ensinando a como controlar o tipo de arquivo que vai ser exibido. Se você quer apenas que seja exibido música, só foto ou só vídeo, você tem como configurar também. Vindo em ferramentas novamente. Depois de ferramentas, você vai em opções, que é a última opção que você tem, ó. Lá no finalzinho, você clica em opções. E depois dessas opções, você vai clicar em tipos de arquivo. Deixa eu só aguardar carregar. Opa, a aplicação não está respondendo, tinha dado uma leve travada, mas deu certo. Pronto. Então, eu fui em ferramentas, opções, tipos de arquivo. Ó, vejam só que depois que eu vou em ferramentas, opções, ele abre essa nova janela, onde tem geral, e-mail, tipo de arquivo, apresentação de slide e várias outras opções. Já está selecionado o tipo de arquivo, ó. E eu tenho exibir arquivo em GIF, PNG, TIFF, Web, PSD, formato de música, MP4, MP3, MPG, são várias outras opções que tem, certo? E aí você pode selecionar aqui o que você quer ou não. Ó, por exemplo, vou tirar aqui que eu não quero que apareça imagens em PNG, não quero que apareça GIFs, ou quero. E pronto, depois é só eu clicar em OK. Ou se eu não quiser modificar nada, eu clico em cancelar, tá certo? E aí, galera, depois dessas opções que nós vimos na aula de hoje, sempre no final do nosso conteúdo, na última página do conteúdo, o nosso livro traz o seguinte: resumindo e fica a dica, onde o nosso livro traz um resumo do que nós vimos na aula de hoje e ainda deixa uma dica para o conteúdo da aula de hoje. E para o Picasa, ele diz o seguinte: na aula de hoje, nós acessamos pela primeira vez o Picasa e configuramos os arquivos que serão visualizados, tanto as pastas quanto os arquivos dentro dessas pastas, né? Músicas, vídeos, imagens. Sobre a parte de Fica a Dica, ele diz o seguinte: é muito comum encontrarmos imagens duplicadas em nosso computador. Para visualizarmos essas imagens, basta acessar Ferramentas, Experimental, Mostrar arquivos duplicados, para que todas as imagens duplicadas sejam mostradas pelo programa. Então, eu vou em Ferramentas, clico, depois eu vou em Experimental, que fica lá as minhas últimas opções, ó, Experimental. Passo o mouse por cima e ele vai me dar novas opções e eu vou clicar em Mostrar arquivos. Cadê o Mostrar arquivos? Mostrar arquivos duplicados, que é a primeira opção. Eu clico e aí tudo que for duplicado, né? Tudo que tiver aí mais de um arquivo, 2 arquivos, ele vai mostrar pra gente. E olha só o que está acontecendo lá em cima, ó. Depois que eu cliquei, ele ficou mostrando, ó, exibindo 692 imagens em 29 álbuns. E aí tá mostrando os segundos, ó, onde ele tá buscando essas imagens para que me mostre o que está duplicado e o que não tá, né? Na verdade, só o que está duplicado. Ele vai me mostrar na tela.
E aí ele tá carregando, vamos ver se ele vai carregar rápido para que eu consiga mostrar. Se não carregar rápido, vocês já entenderam sobre essa dica que o livro traz, que basta ir em ferramentas, experimental, mostrar arquivos duplicados e tudo que tiver mais de um arquivo igual ele vai mostrar para você, tá certo? Vamos aguardar aí ele finalizar. Certo? E como eu falei, galera, a aula de hoje era bem tranquila, dando início ao Picasa, né? Conhecendo o que é esse programinha, né? Esse software e dando os primeiros passos dentro dele, né? Tanto baixando como entrando e já deixando o que você quer à amostra, o que você não quer, tanto em fotos como os tipos de arquivos, certo? A nossa aula de hoje foi isso. Eu acredito que vai demorar um pouquinho para exibir, porque são muitas imagens, ó. São 692, então possa ser que fique muito pesado, demore um pouco a mostrar, tá certo? Gente, só dando continuidade, né, que a nossa live que eu estava gravando ao vivo, ela caiu por conta da internet, aí só dando as considerações finais, ó, continua aqui carregando os álbuns para exibir as imagens duplicadas, certo? E aí vai demorar um pouco, não vai dar para mostrar na aula, mas como eu mostrei para vocês, é bem tranquilo para chegar até lá. Certo? E essa foi a nossa aula de hoje, bem tranquila, conhecendo o início do Picasa, tanto parte teórica como um pouquinho já de prática, certo? Nas próximas aulas nós vamos continuar com o mesmo assunto de Picasa, só que entrando agora na parte de organizar fotos. Hoje foi sobre adicionar fotos, certo? Organizando pastas e arquivos nessas pastas, e na aula que vem nós vamos organizar as nossas fotos no Picasa. Irei disponibilizar aqui no YouTube, certo? Na descrição do vídeo, o link para vocês baixarem o Picasa, e também vou disponibilizar aonde eu postar as aulas, que é lá no Classroom e no privado de quem precisa, tá? Então, quem tiver aí o seu computador e queira baixar para estar praticando o que a gente vai vendo em aula, baixe, que é super interessante colocar em prática, tá certo? E aí vou passar uma atividade prática para quem pode fazer essa prática, e para quem não pode, uma teórica falando algumas perguntinhas sobre o que foi visto em sala, beleza? Então, foi isso, até a próxima aula, galera. Muito obrigada pela participação de todos e tchau, tchau!